Se vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de uma coisa que pega muita gente na vida adulta: a busca por um relacionamento. Mais especificamente, aquele momento que você percebe que está mais cansado do que animado com os aplicativos de namoro. Esses dias eu terminei de ler um livro que se chama O Namorado, da Freida McFadden. Essa escritora é bem famosa, tem um livro dela que é bem famoso que se chama A Empregada. Talvez vocês tenham ouvido falar dela. Ele até vai virar uma série, eu acho que da Netflix. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Quantas vezes a gente força o encaixe só para não estar sozinho? Isso já aconteceu com você? Sidney Shaw, vou ler aqui a sinopse do livro para vocês. Sidney Shaw, uma mulher solteira em Nova York, passou por uma sequência de encontros decepcionantes. Caras que mentem no perfil, desaparecem após o primeiro encontro ou têm uma ligação tóxica com a família. Até que conhece Tom, médico, gentil, atraente e aparentemente perfeito. Mas, quando uma jovem mulher é brutalmente assassinada, mais um episódio e uma série de homicídios ligados a encontros online surgem dúvidas. Todas as vítimas tinham usado os aplicativos para marcar encontros, e o principal suspeito é um homem charmoso, discreto e perigosamente invisível. A conexão entre Sidney e Tom parece ideal, mas enquanto o relacionamento se aprofunda, a insegurança cresce. E se o homem dos sonhos dela for, na verdade, o seu pior pesadelo? Para quem não leu, O Namorado conta a história de Sidney, que é uma mulher jovem de 34 anos, solteira, que mora em Nova York, quase uma Carrie Bradshaw do Sex and the City, cansada de aplicativo, pressionada pela mãe, que liga para ela e fala: "Minha filha, eu tenho uma notícia tão boa para você. A filha da minha amiga, que tem 40 anos, conseguiu engravidar. Ainda tem jeito para você." Ela fala bem assim. Enfim, ela tá naquela saga que muita gente conhece bem. Ela conhece esse homem perfeito, entre muitas aspas, e vai ignorando vários sinais. Ele mente, omite, mas mesmo assim ela insiste. E aí que me bateu. Quantas vezes a gente ignora os sinais porque está apaixonado, mas não pela pessoa, pela ideia de ter um relacionamento, pelo script, pelo sonho, pela companhia, especialmente nas mulheres. E aí eu queria falar sobre essa pressão que existe sobre as mulheres, especialmente nessa faixa etária depois dos 30. Parece que essa pressão triplica, não é mesmo? Eu, como homem gay casado, eu tenho várias amigas que me dizem e sempre falam: olha, o mercado para mulher hétero tá muito difícil. É a tia perguntando: e aí, quando é que você vai casar? É o relógio biológico, a comparação com as amigas, a expectativa da família, o medo de perder o último trem da estação, né? Mesmo que esse trem esteja caindo aos pedaços, né? Aquele famoso Jurandir, como fala na internet. E tudo isso vem embalado com lacinhos de culpa. Você é independente demais, por isso que tá sozinha. Ou, desse jeito, nenhum homem vai te aguentar. Como se a mulher tivesse que ser forte, mas ao mesmo tempo sem parecer ameaçadora, livre, mas sem ultrapassar o limite de aceitável. Tem um nome para isso: feminilidade compulsória. É quando ela performa um certo papel de mulher ideal para ser aceita, amada, escolhida. Bem, essa semana mesmo eu fiquei sabendo de um caso de uma mulher independente, mais velha, que conheceu um rapaz, levou ele para casa dela, o cara horroroso, um Jurandir, e descobriu ainda que ele estava conversando com várias mulheres no Tinder, enfim. Mas por que será, né, que esse padrão de pressão consegue ainda afligir as mulheres ainda hoje, em 2025? E aí eu achei um livro muito legal, eu não li ele ainda, eu só li alguns artigos que falavam sobre ele. É um estudo de uma pesquisadora que se chama Constância Lima Duarte. Ela é professora da UFMG e ela analisa como o peso da expectativa romântica molda o comportamento das mulheres adultas. Então, só como eu falei, essa professora Constância, ela dá aula na Faculdade de Letras da UFMG e o livro dela se chama Imprensa Feminina e Feminista no Brasil no século XIX. Ela fez um também sobre o século XX, mas o que eu queria falar é do século XIX. Que ela fez? Ela reuniu nesse livro 146 artigos de jornais e revistas que circularam no Brasil no século XIX falando sobre o papel da mulher.
Em suas pesquisas, a Constância destaca que muitos discursos do século XIX, do século XX, reforçavam os padrões da feminilidade ideal, como a submissão, a dedicação ao lar, a aparência controlada, por meio da imprensa feminina tradicional. Esses espaços também foram usados para legitimizar expectativas, para criar contrapontos emancipatórios, em alguns raros periódicos femininos que também existiam nessa época. Esse controle social sobre o que seria a mulher ideal se alinha ao conceito contemporâneo que eu falei de feminilidade compulsória, a pressão para performar um ideal romântico e emocional, mesmo que isso vá contra os próprios desejos e os próprios limites de você, mulher. E essas pressões moldam comportamentos afetivos, como, por exemplo, a busca por uma biografia ideal nos perfis, o perfil moldado, o medo da rejeição, a internalização de expectativas externas, como da sua família, que te ensinou que você tem que ser mãe, tem que ser meiga, não pode ser respondona, desde pequena, né? Na busca pelo parceiro, a culpa por estar só e por não corresponder a esse padrão performático. E aí, gente, entra o mundo dos aplicativos. É o desliza para a direita, desliza para a esquerda, perfil com foto bonito, frase espirituosa, com signo, com altura. E aí a gente ali, entre o tédio, entre a ansiedade, tentando achar a pessoa certa. Só que, né, olha, tem muita armadilha nisso, como todos bem sabem. Tem ghost, tem golpe, inclusive financeiro, exposição, tem o medo de confiar e tem a solidão digital. Mas também tem os lados bons, a liberdade, a amplitude, o acesso a novos ciclos. A gente conhece pessoas que talvez fora dali nunca cruzassem o nosso caminho. O problema é que ter muita opção não significa ter necessariamente uma conexão. E aí eu repito uma coisa que eu anotei enquanto eu fazia esse roteiro: deslizar é fácil, mas se conectar é outra coisa. Bom, falei das mulheres, mas agora eu queria falar sobre o meu público, que é o público dos homens gays, das mulheres gays também, mas especialmente dos homens. Porque se no mundo hétero já é complicado, no gay os aplicativos é outro planeta. Tem uma intensidade muito grande, é uma sexualização muito intensa e muito de cara. Não tem, já não tem nem aquele papo falso, sabe? Já vai direto pro nudes. É a despersonalização no sentido literal da palavra. A sensação que eu tenho é que você separa o corpo da pessoa da alma dela. É a idealização estética. Às vezes parece que é mais sobre o corpo, bom, às vezes não, né? Sempre mais sobre o corpo do que sobre a pessoa. É uma contradição muito cruel. No local que você tem a busca do afeto, né, que são essas plataformas, é um local que incentiva, na verdade, a pressa, o consumo e a comparação. Quantas vezes um amigo meu gay já me falou: olha, eu só queria alguém para compartilhar a vida, para tomar um vinho, para ver um filme, mas eu não sei como que chego nesse lugar. É solitário e é até difícil de admitir isso porque a vulnerabilidade ainda assusta muita gente. E a gente se esconde, né? A gente não, graças a Deus eu não preciso mais passar por isso. Mas atrás de filtro, piada, perfil misterioso, mas no fundo tá todo mundo querendo a mesma coisa, né? Que é ser visto e ser escolhido, né? Entre aspas, de verdade. Eu achei um artigo muito legal e antigo, inclusive, que tá lá no site da revista Time, que fala que se chama Como os aplicativos estão destruindo a cultura gay. Todas essas referências que eu estou falando, eu vou colocar na descrição aí do Spotify ou de qualquer outra plataforma pela qual você esteja assistindo. Você pode clicar e ler com mais calma e refletir sobre isso que eu estou falando. Esse artigo que eu estou falando, ele foi publicado em 2014 e aponta para os aplicativos de encontros casuais, como Grindr, Tinder, que promoveram uma cultura que valoriza, né, a promiscuidade, as interações superficiais, instantâneas, ao invés de conexões afetivas mais profundas. Isso teria enfraquecido a coletividade afetiva que historicamente existia no espaço físico do mundo LGBTQIA+. Bom, entre os principais aspectos que eu anotei aqui, ele fala sobre a falta da comunidade afetiva, né? Ou seja, antes aqueles jovens que se encontravam em bares, por exemplo, eles migraram para se encontrar por aplicativo. Então isso meio que faz perder um pouco a força da comunidade, sabe? A experiência de conexão se tornou muito clicável e não vivida.
Outro ponto que eu anotei é a superficialidade e rapidez. Então, essa dinâmica de ficar deslizando, ela alimenta a busca por uma validação visual, com fotos, perfis, seleção rápida, reforçando a cultura do descarte e potencializando o medo da solidão. A outra questão é o famoso paradoxo da escolha. A mente ela começa a considerar que sempre existe algo melhor lá fora. Então, ao invés da gente tentar aprofundar uma conexão, a pessoa sai procurando outros matches, mesmo em contextos de carência emocional real. Como se a gente conseguisse sempre achar uma pessoa melhor. A reprodução de estereótipos sexuais, é, ao se definir, né, como sexo apenas, os aplicativos eles reforçam esses estigmas que pressionam os gays a se encaixarem em expectativas externas e afastando das construções afetivas mais sólidas. Em resumo, o autor ele reflete sobre como os aplicativos de encontros sexuais como Grindr e Tinder alteraram profundamente a experiência de conexão na juventude gay. Em vez de fortalecer a comunidade e promover intimidade, esses aplicativos têm intensificado as relações mais superficiais, rápidas e baseadas apenas no desejo físico, reforçando estereótipos sexuais e padrões impositivos sobre a identidade gay. Bom, outra coisa que o livro mostra e que eu fiquei pensando é o vício que se torna o uso de aplicativo. Uma das personagens chega a ter até 3 encontros por dia, um no café da tarde, outro um drink no pôr do sol e um terceiro encontro no jantar. Você já passou por isso? Já pensou sobre isso? Dá match, a pessoa te puxa assunto com uma frase engraçada, vocês conversam por horas, trocam memes, fala de signo, de filme, comida preferida, vai dormir com aquele calorzinho no peito, pensando assim, nossa, agora vai. E aí no dia seguinte vem silêncio, ou pior, a pessoa visualiza e some, dá o ghost. A conversa evapora e fica aquele vazio. Né? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que? Ou essa pessoa talvez seja até você mesmo. Você estava super empolgado na conversa e no dia seguinte você simplesmente acordou e não quer nem mais responder àquela pessoa. Só que na real, muitas vezes isso nem é sobre você, é sobre o jogo, né? Porque os aplicativos eles criam uma espécie de parque de diversão afetivo, onde o começo virou a parte mais desejada, o papo inicial, o friozinho do primeiro match, o mistério do será que vai rolar, como se fosse uma droga emocional da vez. E tem gente que vive isso e nem percebe, mas está viciado nessa adrenalina do início. Aquele momento em que tudo é novo, promissor, mágico. Só que aí, na hora de marcar o encontro, sair da tela, mostrar a vulnerabilidade, aí trava, desaparece. Porque manter é mais difícil do que iniciar, do que aprofundar. E muitas vezes o que está em jogo não é a vontade de amar, mas é o medo de sustentar um vínculo real. Os psicólogos dão até um nome para isso, chamam de medo da intimidade. Muita gente se empolga até o limite do encontro, até chega a se encontrar, mas depois recua, porque o date ao vivo ele vai exigir algo que o aplicativo não cobra: presença, atenção, disponibilidade. Não tem como você dar um deslize para o lado com a pessoa na sua frente no encontro. Aí, enfim, esse ciclo ele cria uma falsa sensação de conexão que dura pouco, mas gera muito desgaste. É como se a gente tivesse um eterno relacionamento de quase, né? A gente nada, mas nunca chega a margem alguma. E o mais curioso de tudo é que mesmo frustrado, o que vai acontecer? Volta para o aplicativo, volta para a notificação, volta para mais um match. E aí o cérebro começa a associar o match com recompensa, mesmo sem um resultado prático. Enfim, como que dá para sair desse ciclo, né? Talvez reconhecer que nem todo match precisa virar amor e nem toda ausência seja uma rejeição pessoal. Às vezes a conexão morre porque um dos dois ainda não está disponível, né? Não está preparado, ou só queria brincar de conexão e está tudo bem. O importante é não transformar isso em autoacusação ou em rotina. Bom, eu fico pensando como mudou, né, a forma como a gente se conhece. Tem uma pesquisa conjunta da Mobilitime com a Opinion Box que revela que 23% dos brasileiros que têm smartphone já marcaram encontros por meio de aplicativo de relacionamento, percentual que chega a 30% entre jovens de 16 a 29 anos. É inegável, né, que nos últimos 15 anos os aplicativos de relacionamento têm um impacto muito importante na forma como as pessoas se conhecem, né? Virar um ponto de partida para muitos encontros, sejam casuais ou duradouros.
Eu acho, particularmente, que isso tem um lado bom, sim, porque permite a gente conhecer pessoas de outros nichos, né? De outras realidades, de outros bairros, de outras rotinas, de outros mundos. Mas eu também me pergunto, né? Será que essa diversidade é real? Ou será que é só uma ilusão do algoritmo? Será que essa pessoa está dizendo a verdade? Será que a gente se mostra como é? Ou a gente se mostra como acha que vai agradar mais? E mais, será que a gente nos desaprendeu a se conectar ao vivo? Será que aquele possível crush da sua vida, o amor da sua vida, não passou do seu lado no mercado, no ônibus, pegou o elevador com você e você nem viu porque estava com o celular na mão, dando um deslize para um lado no Tinder? E o que antes era olho no olho, agora virou deslize para um lado, deslize para o outro. A gente ganhou de fato variedade, mas será que a gente não perdeu um pouco também no improviso? Fica aí a provocação. Enfim, aquela sensação de que os aplicativos de namoro estão virando mais um jogo do que uma ponte real entre as pessoas. Tem um episódio, inclusive, do Black Mirror, que eu gosto bastante, que fala bastante sobre isso. O nome do episódio é Hang the DJ. É da quarta temporada. Se você não assistiu, acho que vale a pena ver. É rapidinho, 30 minutos. É assim, nesse episódio, as pessoas elas vivem uma espécie de sociedade controlada por um sistema que escolhe com quem você vai se relacionar e por quanto tempo, e quando você deve seguir em frente. Então você recebe um parceiro e um prazo de validade, que pode ser de 12 horas ou até anos. E você tem que seguir ele. E o dever de confiar que o sistema está te preparando para o par definitivo. Acontece que os protagonistas se conhecem e sentem algo real, diferente. Só que o sistema separa eles depois de determinado tempo. E aí vem, né, a pergunta: será que vale a pena abrir mão de um encontro verdadeiro só porque uma lógica externa disse que não era o ideal? Esse episódio é uma baita metáfora sobre como a gente tem terceirizado o amor, terceirizado a escolha, terceirizado a conexão e até o tempo de entrega. Tudo isso em nome de uma suposta eficiência, como se existisse um amor sob medida, matematicamente perfeito, calculado pelo algoritmo e pelo deslize, né? O algoritmo vai te levar para um deslize certo. E se você parar para pensar, tem muito disso, né, na vida real. Quantas vezes você pode ter deixado escapar uma conexão legal porque ficou esperando algo melhor no próximo deslize, né? Quantas vezes você desistiu de alguma coisa muito rápido porque não teve aquela faísca perfeita no primeiro encontro, né? Como se as coisas não pudessem amadurecer. Às vezes ignora uma possível conexão real por conta de um checklist mental que tem na sua cabeça e que muitas vezes nem é seu. É um checklist que a sociedade colocou na sua cabeça, que a sua família colocou na sua cabeça, que o Instagram colocou na sua cabeça. Enfim, esse episódio, os personagens decidem então desafiar o sistema. Eles escolhem confiar no sentimento e na experiência e não na previsão do algoritmo. E aí eu fiquei pensando, né? O quanto, né, que a gente está disposto a abrir mão da espontaneidade para seguir uma lógica programada. Será que, ao tentar controlar tanto o amor, a gente não está matando justamente o que ele tem de mais bonito, que é a surpresa? Bom, tudo parece muito matemático, milimetricamente planejado, mas o amor a gente sabe que é bagunçado, né? E acho que casa direitinho com aquela provocação que eu fiz lá no começo do episódio, né? Será que a diversidade é real ou é só ilusão do algoritmo? No fim, o que era olho no olho virou uma biografia, uma foto, né? Eu acho que esse episódio dialoga muito com o que a gente tem falado, né? Sobre tudo que eu falei nesse episódio, sobre a ansiedade de encontrar alguém, o medo de estar só, as red flags que encontramos, sobre desobedecer os aplicativos, ao relógio interno, a comparação com os outros. Talvez ele seja justamente aquilo que escapa do plano, né? Que desafia as regras. Bom, enfim, vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar um pouquinho sobre o Se Vira nos 30 da semana. E eu queria contar que eu fui para São Paulo, né? E eu tava saindo daqui de casa. E aqui em Salvador é quente, São Paulo tava fazendo um frio horroroso. E aí eu decidi separar um casaco que eu amo, que eu comprei para ir nessa viagem que eu fiz recente para Paris. Que eu comprei ele maravilhoso na Renner. Todo mundo acha que ele é de grife, mas ele é da Renner. E eu não consigo usar ele aqui em Salvador, então eu falei, pronto, vai ser a oportunidade que eu tenho de levar ele para São Paulo e brilhar. Arrumei minha mala, peguei ele, coloquei ele debaixo do braço, desci o elevador, chamei meu Uber para me levar para o aeroporto. Pronto, quando
Eu cheguei no aeroporto, que eu tirei a mala assim do carro. Eu falei, meu Deus, cadê o meu casaco? Aí eu entrei em desespero, né? Porque eu falei, meu Deus, não acredito, usei 2 vezes esse casaco e perdi. Aí eu já pensei, né? Devo ter deixado cair, né? Quando eu fui entrar no Uber. Enfim, sei lá, pensei em mil coisas. Aí eu liguei pra portaria na esperança de que eles pudessem encontrar e pedir, né? Nisso eu entrei no voo, né? O celular fica no modo avião e eu fui o voo inteiro tenso, tenso, tenso. Aí, graças a Deus, quando eu cheguei e pousei em São Paulo, eu recebi uma mensagem do pessoal que eles encontraram. Eu, maluco, na correria, no cansaço, esqueci o pobre do casaco no sofá do hall da entrada. Graças a Deus, eles guardaram pra mim e deu tudo certo. Enfim, vamos só pra gente finalizar aqui. Se você gostou desse episódio, se você é esse tipo de pessoa que está em busca de um relacionamento, que usa muito o aplicativo, comente aí alguma experiência que você teve inusitada aí no aplicativo. Se você conhece algum amigo que está nessa fase do aplicativo, mande para ele. Enfim, agradeço a todo mundo que ficou até o final e até o nosso próximo episódio.